Serviço essencial é o serviço que te dá acesso à internet. É o serviço de comunicação de dados. É o serviço que uma empresa que detém a exploração das redes, das fibras óticas, das redes de telecomunicações, que faz um contrato com você e transporta os seus dados, os dados que você faz upload, download, faz para você. Esse serviço é indiscutivelmente essencial. Eu vou dar, assim, alguns exemplos. O primeiro ponto que demonstra que é um serviço essencial. Hoje, o maior consumidor desse serviço é o poder público, são os poderes públicos. Por quê? Porque o serviço, porque a cobrança de tributos acontece hoje em dia pela internet, a emissão de documentos, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Financeiro Nacional, toda a comunicação entre os órgãos dos governos na esfera tanto federal, estadual, municipal. Então, hoje, o maior consumidor do serviço de banda larga são os governos, é o poder público, é o Estado, né? Então, só por aí a gente já pode dizer que é um serviço essencial. Só por aí poderíamos dizer. Mas aí você tem um outro aspecto. Hoje você tem acesso à informação, a programas de educação, tudo pela internet. Então, isso demonstra que também tem um caráter essencial. Você tem programas de medicina, tecnologia ligada à medicina, a uma série de outros aspectos, todos acontecendo na internet. A comunicação entre os países, tudo acontecendo na internet. Não dá para sustentar com a previsão que existe hoje na Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 65, para o governo dizer que não quer colocar a banda larga no regime público, entendeu? Isso é uma ilegalidade muito grave, que bota o país numa situação de vulnerabilidade muito séria. E nós temos um decreto editado em 2010, em maio de 2010, no governo do Lula, o decreto 7.175, que foi o decreto que estabeleceu o Plano Nacional de Banda Larga. E que nós comemoramos quando ele veio, né? Por quê? Porque ele resgatou a Telebrás, que é uma empresa pública, né, federal, e atribuiu a ela o importante papel de participar da implantação de infraestrutura de redes para acesso à internet, inclusive fazendo parcerias, inclusive eventualmente prestando serviço diretamente nos locais onde não tenha interesse econômico das empresas privadas. O papel de implantar uma rede privativa para o governo federal, para não acontecer o que aconteceu, de se espionar, da gente... Bom, espionar sempre vai espionar, mas de se criar uma rede mais segura para se transportar os dados dos governos, né? Mas, infelizmente, os investimentos necessários para cumprir o que está expresso no decreto 7.175, eles não são feitos. A presidente Dilma, no começo do governo dela, essas entidades todas que estão nessa campanha Banda Larga é um Direito Seu, nós estivemos no Ministério das Comunicações e o ministro Paulo Bernardo falou o seguinte: eu estou chegando de uma reunião com a presidente Dilma e ela me deu um pito. Ela falou que a partir de agora nós vamos investir 1 bilhão por ano na Telebrás. Quanto que se investiu de 2010 até hoje na Telebrás? Não chega a 500 milhões.
não chega a 500 milhões. Então, resultado, a gente tem redes de fibra ótica de outras empresas públicas, como a Eletronorte, a Petrobras, que poderiam estar sendo gerenciadas e operadas pela Telebrás, né? Se estendendo e fazendo outras conexões de fibra, utilizando esses grandes anéis, esses grandes ramais, mas sem os investimentos necessários, isso não acontece. E aí a gente tem o acesso à internet reduzido. Então você não tem inclusão digital. E se o Marco Civil passar com a quebra da neutralidade, que é o que as empresas estão querendo fazer, porque elas não querem fazer os investimentos que são necessários para garantir um acesso livre para todo mundo, aí nós vamos ter um processo de exclusão digital mesmo. Por quê? Porque eles vão transformar a internet como se a internet fosse uma TV a cabo. Então, por exemplo, eles vão te vender, olha, você vai poder ter acesso ao Facebook, você vai ter direito a um e-mail, receber e enviar e-mails, você vai ter direito a um site de busca e você vai pagando por cada item que você for. Se você quiser ter um acesso ilimitado e restrito, como a gente tem hoje, porque a gente pode entrar em qualquer site, você pode navegar por onde você quiser, né? A navegação hoje ela é livre, você vai ter que pagar, porque é isso que elas já começaram a fazer. As empresas já começaram a fazer isso. E para piorar um pouco essa situação, as empresas que hoje têm a posse e o direito de explorar essa infraestrutura, as redes, né? Elas desde o final de 2011, elas estão autorizadas a também produzir conteúdos e a vender conteúdos. Então, isso explica o fato de a Rede Globo, por exemplo, apoiar a neutralidade. Curiosamente, em algum momento a gente tinha que ficar do lado da Globo, né? Então, chegou o dia da gente ficar do lado da Globo. Por quê? Porque é óbvio que se a Oi, né, se associar com uma determinada rede de televisão, ela vai, ao contratar, ela vai induzir o consumidor a comprar o conteúdo que ela estiver vendendo, é óbvio. Ela vai, ao gerenciar a rede, privilegiar o tráfego do dado dos conteúdos que ela estiver vendendo, para poder cobrar por isso, né? Então, é por isso que a gente fala mercantilizar a internet, fatiar a internet, excluir, porque a pessoa que tem menos renda, ela não vai ter dinheiro para ter uma experiência de navegação ilimitada e livre como a gente tem hoje, né? Então, a situação é muito perversa, né? Porque o governo não faz, o Estado não faz os investimentos que deveria fazer e que tem dinheiro para fazer. Tudo bem, não tem todo, mas são metas, né? Por isso que fala metas de universalização, né? Então, as empresas, com base nisso, dizem assim, bom, como não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários, vamos fazer um marco civil que limite a experiência de navegação na internet. Quem tiver dinheiro vai conseguir ter acesso. Quem não tiver dinheiro vai ficar excluído. Isso compromete a produção cultural, compromete o direito à comunicação, compromete os programas educacionais. Isso tem um efeito muito sério para o país. E é por isso que a gente faz tanta força para que o Marco Civil venha
com a garantia da neutralidade da rede, como consta lá no artigo 9º do projeto de lei. Então, no meu modo de ver, são dois pontos principais. O principal é a neutralidade. É a neutralidade, porque a partir do momento que que uma lei autorizar que as empresas possam fazer algum tipo de degradação ou discriminação no tráfego, você está perdido. Nós não podemos esquecer que essas empresas, elas são as mesmas que estão no top das reclamações nos PROCONs do Brasil inteiro há anos, há mais de 10 anos. Elas não são as boazinhas que estão muito preocupadas com a inclusão digital, elas não estão preocupadas com isso. Então, elas estão preocupadas com lucro. Essa é a preocupação de um grupo econômico hoje, né? Então, a neutralidade eu acho que é um ponto, o principal. E o segundo ponto é a garantia da liberdade de expressão. Porque também, se você quebrar, né, o princípio de que conteúdos possam ser retirados da internet por mera notificação, sem uma ordem judicial, que se possa responsabilizar um provedor que, por uma simples notificação, não retire o conteúdo, né? Também você está comprometendo a liberdade de expressão, né? Porque a partir do momento que um determinado empresa ou vendedor de conteúdo entender que não é muito interessante que eu, por exemplo, no meu blog coloque lá um trecho do Jornal Nacional, como isso eu já vi acontecer, não no meu blog, mas no blog de amigos meus, um comentário sobre uma determinada notícia, tá? E que eles vão lá e mandam tirar aquele conteúdo de lá, né? Independente, e se a lei permite que isso aconteça, independentemente de uma ordem judicial, o que se está autorizando é uma censura prévia e privada à margem do contraditório, à margem das garantias do devido processo legal e tudo isso. Este ponto parece que está resolvido, né? Na última versão do relatório do deputado Molon, parece que essa questão ficou remetida para a reformulação da lei de direito autoral que está acontecendo. Então, parece que neste aspecto nós estamos menos intranquilos. E mais a grande guerra que se trava hoje no que diz a neutralidade.